Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 37 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 14 de junho. Bruno pede para Kátia ser muito discreta com a relação deles, porque se o irmão dela descobrir, vai criar um grande escândalo. Bruno diz a Kátia que precisa de um favor dela e pede para ela retirar do arquivo morto o relatório do senhor Romão Vila Vicência, irmão da mãe de Alessandro, porque precisa disso para ganhar o processo. Pedro mostra a casa para Paula, descontente. Paula vai direto para o quarto e chora, pois queria ter ficado na casa de Alessandro. Eric vê Kátia saindo do hotel onde Bruno está. Bruno manda Eric dar uma volta com Gregório para ver o que estão falando do desaparecimento de Mercedes e do irmão dela. Mari chama a atenção de Kátia por ela ter saído do trabalho sem avisar. Kátia é irônica e diz a Mari que o chefe ali é o Alessandro. Eric chega para falar com Alessandro sobre sua rescisão e vê Kátia. Kátia vai ao banheiro e Eric pergunta a Mari quem é a garota que estava com ela, porque ele acha que já a viu na casa dos Lombardos. Mari diz que Kátia é a irmã do senhor Fernando. Kátia pede a ajuda do funcionário para chegar até o arquivo morto. Alessandro diz a Maria José que tirou a tarde livre porque quer ficar com ela sem pensar em coisas desagradáveis. Eles esquecerão todos os problemas e só pensarão em coisas lindas. Ulisses diz a Roberto que a Raquel não interessa. O que ele quer é uma coisa bem maior, mais importante. Ele só está dando um tempo porque tem uma namorada, uma coisinha rica que vai herdar uma grande fortuna. Ulisses diz que é uma louca, uma desequilibrada, mas sempre foi apaixonada por ele e ele sabe domá-la. Roberta pergunta quem é e se a conhece. Ulisses diz que é a gêmea da Maria José e conta para ele a história de Helena. Ulisses diz a Roberto que ninguém sabe daquilo e só está lhe contando porque quer que os dois continuem sendo amigos. Fernando, Alessandro, Maria José e Vitória conversam sobre o projeto da zona arqueológica. Maria José se anima com a ideia de trabalhar com eles no projeto. Kátia entrega para Bruno o relatório do irmão da mãe de Alessandro. Fernando diz a Vitória que quer que ela saiba que ele a ama com toda a sua alma, com toda a sua força e coração. Vitória diz que isso é impossível. Fernando diz que não é impossível, a menos que ela não queira, mas, de qualquer maneira, sempre estará esperando por ela e a beija. Fernando vai embora e Vitória fica chorando. No dia seguinte, Fernando mostra o jornal para Alessandro, onde a manchete diz: algo muito estranho está acontecendo na família Lombardo, e sobre o exame de DNA que Alessandro, Raquel e Bruno fizeram. Curioso, Alessandro suspeita de que foi o Bruno que disse. Bruno liga para casa querendo falar com Maria José. Vitória pede para ela atender e vai escutar pela extensão. Maria José atende Bruno. Ele pergunta se ela leu o jornal e diz que saiu a nota dizendo que a Raquel, o Alessandro e ele fizeram um teste de DNA. Maria José pergunta por que o Bruno é tão mau. Bruno diz, porque você tem que pagar por tudo o que me fizeram, e pergunta se o aproveitador já pediu o divórcio para ela. Maria José diz, divórcio? Por quê? Bruno diz, porque quando doou o sangue para salvar a vida dela, pediu ao Alessandro duas coisas em trocas: a renúncia dele da presidência e que se divorcie dela.
Vitória fica chocada com a confissão de Bruno. Maria José pergunta se Bruno ficou maluco e diz que ele não tem nada mais a ver com a vida dela e nem morta ela volta com ele. Bruno diz: nunca diga, dessa água não beberei, e se não me obedecer, eu vou destruir o seu amorzinho. Entendeu? Eu destruo o Alessandro e desligo o telefone. Vitória diz que Bruno está louco, completamente louco. Eric mantém Mercedes e Gabriel presos no casebre e diz que o patrão dele acha que ele se livrou dos dois. Maria José conta para Alessandro que o Bruno ligou e diz tudo o que ele falou. Vitória diz que tem certeza que foi o Bruno quem mandou publicar aquela nota no jornal. Vitória diz a Alessandro que o irmão dele é um monstro, que quer acabar com eles. Alessandro conversa a sós com Maria José e explica a ela o que pretende fazer para evitar que Bruno consiga a presidência da empresa. Alessandro diz a Maria José que se eles se divorciarem e ele deixar tudo que tem para ela antes de iniciar o processo, as finanças da construtora vão minguar consideravelmente e Bruno não será capaz de sustentá-la. Alessandro diz que tem a obrigação de zelar pelo patrimônio que seu pai deixou e se o Bruno joga sujo, ele também pode jogar. Maria José pergunta como eles ficam. Alessandro diz que eles terão que ficar separados legalmente, mas não fisicamente. Logo eles voltam a se casar, mas ninguém pode saber de nada. Alessandro pergunta se Maria José está de acordo e pede para ela fazer por ele e pelo filho deles. Maria José concorda. Bruno manda seu advogado investigar e descobrir se o irmão da mãe de Alessandro está vivo ou morto. Bruno sabe que Roman teve um desentendimento com o pai dele, quer ter ele como aliado contra Alessandro e diz o advogado que quer ganhar essa briga de qualquer jeito. Mercedes diz a Eric que se o Gabriel não fizer a terapia, não for atendido como deve, vai ficar entrevado. E jura a Eric que eles não vão abrir a boca para dizer que ele teve a ver com a mentira que contaram. Eric não se importa com o apelo de Mercedes e vai embora. Alessandro leva Maria José para conversar com o advogado sobre o divórcio deles. Ao ler o acordo, Maria José diz a Alessandro que não pode concordar com aquilo. Alessandro diz que ela tem que concordar e diz que a ama e confia plenamente nela. Vitória procura Bruno e diz que escutou a conversa dele com Maria José. Vitória diz a Bruno que só quer que ele saiba que não engana mais, que ela já sabe o tipo de homem que ele é. Vitória diz a Bruno que ainda dá tempo dele parar e ela está disposta a perdoá-lo. Bruno diz à mãe que ninguém ali pediu perdão para ela e não importa se ela acha que ele é um monstro e manda ela fazer o favor de se mandar dali. Alessandro diz para Maria José ficar tranquila, porque foi a melhor solução que ele encontrou. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.